estamos começando mais uma edição do Mário Pena Conecta. Hoje nós estamos fazendo a finalização, o encerramento do Outubro Rosa, o mês de prevenção do câncer de mama. Nós vamos conversar hoje com várias médicas, são 3 médicas que estão aqui para falar com a gente, representando a equipe de mastologia do Instituto Mário Pena. Tem aí, que vocês já conhecem, que já conversou com a gente no início do mês, a doutora Kerstin Kapp Rangel, mastologista aqui. Nós vamos falar em seguida com a doutora Keila Lacerda e depois com a doutora Ana Luísa de Freitas. Mas antes disso, eu quero ir para aqueles nossos recadinhos básicos. Vocês vão perceber aqui no decorrer da live, nós estamos sem máscaras, mas isso porque nós estamos em ambientes diferentes, mantendo toda a segurança e o padrão que é exigido aí pelos órgãos competentes de saúde e para que vocês também possam nos escutar melhor. E antes de começar também, o último recadinho, lembrando a vocês que nós somos uma instituição filantrópica. Então, se você puder contribuir com o tratamento dos nossos pacientes, a sua ajuda é sempre muito bem-vinda. É muito fácil, é muito simples. Para fazer a sua doação, entre em contato pelo 0800 039 1441 ou pelo nosso site, que é o mariopena.org.br. Logo acima tem um Doe Agora. É completamente seguro e você pode ajudar a salvar vidas. Lembrando, a nossa campanha nós desenvolvemos aí, se você quiser rever pelas nossas redes sociais, foram várias ações com essa equipe toda maravilhosa que está aí, vários outros que não participaram da live, mas que são fundamentais, foram fundamentais para o sucesso dessa nossa campanha. Então, volte, reveja e compartilhe também nas suas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, e também estamos no YouTube. O tema da nossa campanha é com a prevenção, os números estão ao seu lado. E é sobre isso que nós vamos começar a falar com as nossas representantes aqui da mastologia do Instituto Mário Pena. Primeiramente, eu vou falar com a doutora Kerstin Kapp, mais uma vez. Para quem não conhece, teve muito pedido de volta da doutora Kerstin aqui, que muita gente gostou, e eu acho que tem muita coisa para a gente falar, repetir, abordar. Doutora Kerstin, para quem não te conhece, uma boa tarde. Primeiramente, obrigada mais uma vez por voltar ao Mário Pena Conecta, é sempre uma honra tê-la aqui. Para quem não te conhece, eu queria uma breve apresentação. Quem é a doutora Kerstin? Bom, Carol, eu que agradeço a participação aqui, sucesso à campanha. Eu sou, como Carol já disse, Kerstin Kapp, fiz a minha graduação em medicina na Alemanha, na verdade, depois fiz uma pós-graduação lá também, fiz cirurgia geral e finalmente fui parar no Instituto Mário Pena para fazer mastologia junto com o chefe da nossa equipe, Dr. Wagner Paz. E por aí fiquei. E isso já tem uns 20 anos, que sou mastologista do Mário Pena e atendo também em consultório particular, mas me dedico muito à instituição e a gente gosta demais. Ótimo, doutora Kerstin, como estamos falando aí do Outubro Rosa, vamos entrar um pouquinho nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância, né, dessa campanha. Essa campanha ela é importante durante o ano inteiro, mas nós dedicamos o mês de outubro a essa campanha específica, né, a abordagem mais profunda do câncer de mama. Eu queria primeiro que você falasse um pouquinho dessa campanha, da importância dela. No encontro que a gente teve, né, Carol, eu tive a oportunidade de contar um pouquinho como é que começou essa história do Outubro Rosa, que foi lá na década de 90, numa corrida de rua que é organizada todos os anos em Nova York. Um grupo de mulheres resolveu se vestir de rosa, na verdade só uma camisa rosa, e chamar atenção para a questão do câncer de mama e conscientização da importância do diagnóstico precoce. Isso foi tomando forma e crescendo, e hoje é uma campanha mundial que todos os governos praticamente participam, os municípios, né? A gente vê iluminação rosa por prédios públicos, até às vezes até casas, muitas pessoas vestindo rosa, e é uma oportunidade da gente realmente contar os fatos importantes a respeito do câncer de mama, o que é relevante para a gente, por que a gente enfatiza tanto que o diagnóstico precoce é relevante para a gente atingir mais altos níveis de cura. E muitas informações, assim como vocês têm feito para as pacientes também, assim como relatos pessoais de pacientes, porque isso ajuda muito no tratamento.
Sim. Inclusive, o nosso tema desse ano é, né, com a prevenção, os números estão ao seu lado. Não à toa, né, doutora Kerstin? Com certeza. Né, a prevenção possibilita isso, que seja feito o diagnóstico precoce e seja obtida uma alta taxa de cura dessa doença tão temida. Vamos falar um pouquinho agora da prevenção, porque a gente tem falado de tantos assuntos aí no decorrer do mês, mas eu acho que é um assunto que vale a pena sempre a gente reforçar sobre a prevenção. Com certeza, então é mais uma vez importante a gente diferenciar entre prevenção primária e secundária. O que a gente consegue fazer com as nossas campanhas é incentivar a prevenção secundária, ou seja, diagnosticar cedo quando a doença já está instalada. Mas o que a gente quer mesmo é chamar essas mulheres para serem fisicamente ativas, praticarem atividade física regularmente, ter uma alimentação saudável, ter um peso corporal adequado, principalmente na pós-menopausa, porque a gente sabe que isso diminui a incidência dessa doença. Então, a campanha ela vai muito além de só falar de mamografia e autoexame, como talvez tenha sido, sei lá, 10 anos atrás, ou coisa assim. Né? O nosso conhecimento vai aumentando. Hoje vai muito além, né, doutora Kerstin, disso? Com certeza. Muito, muito além. E o autoexame? A gente até falou numa outra conversa que nós tivemos sobre o autoexame. Ele é importante? É sim importante, mas ele isolado, não. Antigamente, sim, falava-se muito no autoexame, se toque, se conheça. É importante, mas hoje em dia existem outros recursos que são mais eficazes, né? Que são mais, que a gente precisa falar mais e apontar mais, falar sobre a importância. Então, eu queria agora falar um pouquinho disso. O autoexame, obviamente, ele continua sendo extremamente importante, mas no sentido de autoconhecimento, da mulher conhecer o seu próprio corpo, apalpar as suas próprias mamas, mas é como eu costumo dizer para as pacientes, não é para ela chegar no consultório, no hospital, e dar um diagnóstico, olha, eu estou com um nódulo assim, assim. É para a gente se conhecer realmente. Eu costumo brincar que a gente olha no espelho e vê se tem uma espinha nova no rosto. A mama deveria ser a mesma coisa, e a grande maioria das alterações que forem palpadas pelas pacientes serão benignas com certeza. E hoje nós mulheres temos muito mais obrigação de correr atrás de ter acesso à mamografia para todas as pacientes, principalmente para aquelas acima de 40 anos. E é através da mamografia e do exame clínico por um médico que entende do assunto, que é escolado nisso, fazer uma vez ao ano esse exame para detectar alterações e correr atrás do esclarecimento diagnóstico. Então, qualquer coisa que for notada na mama estiver estranha, procure um médico, procure assistência médica. É um momento de... a mulher precisa da atenção dos dois, da mamografia e também do autoexame, um é complementar ao outro. Com certeza. E a avaliação médica, o autoexame médico é mais importante do que o pessoal. Então, é uma junção de coisas, doutora Kerstin. Estou enganada? Não, você está corretíssima. A imagem corporal e a consciência corporal aliada ao exame clínico, né, efetuado por um profissional, e a mamografia são as 3 coisas mais importantes para a gente, na detecção. Agora eu quero falar um pouquinho sobre os hormônios. É uma coisa aí que as mulheres ficam curiosas em saber se há um aumento de propensão a ter o câncer de mama, se o anticoncepcional, eu vou falar tudo, mas aí você pode me responder por etapas. Porque as mulheres falam, uso do porque é muita coisa. O uso do anticoncepcional, se isso aumenta, tem a tendência por causa dos hormônios, a menopausa, a reposição hormonal, isso aí tem a ligação com o câncer de mama? Isso aumenta o risco do câncer de mama ou é mito e não tem nada a ver? O anticoncepcional, a gente vê que existem alguns estudos mais antigos que tentaram fazer essa associação, mas na verdade a gente não tem nada de concreto, e principalmente em relação aos anticoncepcionais mais modernos, que têm dosagens hormonais bem inferiores. Então o anticoncepcional não deve ser descartado pelo risco de um câncer de mama, mas o médico deve escolher junto com a paciente qual é o método contraceptivo mais indicado para ela. Em relação à reposição hormonal na pós-menopausa, a gente observa hoje também que ela deve ser cada vez mais individualizada na sua prescrição, de forma a atender os efeitos que eventualmente a menopausa traz consigo e
preferencialmente ser apenas com estrógeno. Porém, muito importante dizer, para mulheres que preservaram e que têm o seu útero, a reposição com estrogênio apenas não é indicada. Então, mais uma vez, é importante procurar assistência médica para que o médico, seu médico, possa lhe indicar qual é o melhor método e a melhor prescrição para atender às suas necessidades. Eu só gostaria de falar em relação à reposição hormonal uma coisa interessante, histórica, que há alguns anos atrás era prescrito indiscriminadamente. Isso efetivamente fez com que alguns trabalhos de acompanhamento detectassem uma taxa maior de câncer de mama nessas mulheres que tomaram a reposição hormonal, repito, indiscriminadamente. Sim. Então, ela não é o vilão. Ela pode ser o vilão se prescrita indiscriminadamente, mas quando bem prescrita pelo menor tempo possível, com a menor dosagem, ela contribui para o bem-estar da mulher. Ótimo, doutora Kerstin, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui. Nós vamos encerrar a sua participação, porque eu acho que eu tenho outros assuntos agora para falar com a doutora Keila, com a doutora Ana Luísa. Mais uma vez, assim, sem palavras para agradecer a sua contribuição no nosso Outubro Rosa, foi de grande valia. E deixo aí a palavra com você para as considerações finais. Eu é que agradeço, essa contribuição nossa é muito bacana com o pessoal, né, todo do marketing e tal, e a gente tenta atender as necessidades, assim como a doutora Keila, a doutora Ana Lu também, nossa, nós só temos que agradecer. Eu que tenho, viu? Uma boa entrevista, uma boa live para vocês e tudo de bom. Muito obrigada, a gente vai dar sequência aí. Até o próximo ano, doutora Kerstin. Tchau, 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 gente. tchau. Bom, agora que nós encerramos a nossa conversa com a doutora Kerstin, nós vamos falar com outras duas médicas mastologistas aqui do Instituto Mário Pena. Eu vou falar com a doutora Ana Luísa Freitas e com a doutora Keila Lacerda. Nós vamos fazer outras abordagens aí do Outubro Rosa para vocês tirar várias dúvidas, falar de coisas bastante interessantes. Boa tarde, doutora Keila, seja bem-vinda. Boa tarde, doutora Ana Luísa. Bem-vindas aí ao Mário Pena Conecta. É um prazer tê-las aqui. Primeiro eu vou falar com você. Boa tarde. Primeiro eu vou falar com a doutora Keila. Muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui representando aí todos os colegas de mastologia para a gente falar de um assunto que é tão importante nesse mês, não só nesse mês, esse mês é o mês de abordagem, né? Que a gente aprofunda mais e que a gente pede uma conscientização um pouco maior, mas é um assunto que a gente tem que levar a sério diariamente. Mas eu queria, primeiramente, que você falasse um pouquinho de você. Quem é a doutora Keila? Contasse um pouquinho da sua história para quem está aqui nos assistindo. Boa tarde, Carol, a todos que estão nos assistindo. Nunca é demais, né, falar sobre prevenção, sobre orientação, né, principalmente do câncer de mama. Então, me apresentando, eu sou Keila Lacerda, eu fiz faculdade de medicina na UFMG, fiz uma especialização uma residência médica de cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. Depois eu decidi fazer mastologia, né, e tive o privilégio de fazer aqui no Instituto Mário Pena. E ao final no término da minha residência, eu fui convidada, assim como a doutora Ana Luísa também, né, a participarmos da equipe de mastologia e também, né, sermos preceptoras da residência de mastologia do Instituto. Que legal. Vamos falar um pouquinho, aproveitando, eu já conversei um pouquinho com a doutora Kerstin, falando de assuntos, nós falamos de uma forma geral do Outubro Rosa, agora eu queria vamos falar sobre o rastreamento da doença. Como que ele é feito? Ah, sim. Essa é uma das dúvidas que a gente mais recebe de paciente, né? E sim, não só aqui no Brasil, mas em outros países, assim como Estados Unidos, Europa, é sempre um assunto muito controverso e discutível, né? Então, a gente tem orientações de diversas instituições, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia, né? Que segue a orientação de vários outros órgãos mundiais, para a gente começar a fazer o rastreamento do câncer de mama a partir dos 40 anos, com mamografia uma vez por ano, né? E além da mamografia, também a consulta com o médico mastologista. Existe uma lei aqui no Brasil e que orienta os profissionais de saúde
a solicitarem a mamografia a partir de 40 anos de idade, né, para todas as mulheres, uma vez por ano. Porém, tem uma portaria do Ministério da Saúde que orienta as mulheres começarem a partir dos 50 anos a cada 2 anos. Isso, quando a gente pensa assim, nível mundial, não está completamente errado, né? O SUS, a gente trabalha com saúde pública, então o objetivo do SUS é disponibilizar o exame para o maior número de pessoas, né, o maior número de mulheres, e que garantir, né, que esse exame tenha impacto na diminuição da mortalidade, né? Então, assim, que a gente orienta para aquelas mulheres que têm condição, né, ou que têm um plano de saúde, ou que às vezes tem até mesmo acesso pelo SUS, que consiga fazer a mamografia anual a partir dos 40 anos, é o mais indicado, né? Então, atenção aí, mulheres, fazer a mamografia, vamos correr atrás, isso é muito fácil, é muito tranquilo. Eu queria aproveitar também, vamos falar da mamografia, porque muitas mulheres pensam, dói a mamografia, é um exame que incomoda, isso é uma dúvida geral. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que é feita a mamografia, e é isso mesmo ou não tem nada disso? Ah, sim. A mama é um órgão muito sensível, né? Então, muitas mulheres sentem dor na mama, não só pela mamografia, né? Mas época de menstruação, né? Pacientes sentem também, às vezes, uma sensibilidade maior na mama, em momentos de estresse, às vezes porque dormiu de uma forma diferente, usou um sutiã mais apertado. Então, a sensibilidade na mama é diferente de mulher para mulher, né? Então, algumas mulheres sentem dor, sim, durante a realização da mamografia. Mas o que eu falo com as pacientes é o seguinte, né? O exame dura poucos minutos, 2 minutos, você consegue realizar o exame. Né? É muito rapidinho. Não. E geralmente o profissional que está fazendo o exame, ele vai conversar com você, né? Então, se você está sentindo uma dor muito intensa, muito forte, né, ele vai melhor posicionar, né, a mama no aparelho. Né? Então, assim, tem que ser um exame que tem que ser benéfico, né? E não pode ser tão prejudicial assim a ponto, porque a mulher vai fazer uma vez por ano, né? Vai fazer todo ano. Então, a gente tem que adaptar. Recado aí da doutora Keila. Cada caso é um exame rápido e todo mundo tem que fazer. É algo preventivo, a gente precisa, é necessário, muito rápido, perto de tudo que ele pode, e perto de tudo que esse exame ele pode trazer de benefício, né? Exatamente. Então, tem que fazer, não tem desculpa, não. Agora vamos falar de outros métodos para identificação. Existem outros tipos de exames que possam ser feitos para diagnosticar o câncer de mama? Existem. O principal exame é aquele que tem impacto, né, na sobrevida, né, impacto em diminuir mortalidade, né, e é o nosso padrão ouro do rastreamento, do diagnóstico inicial, é a mamografia. Então, toda mulher tem que fazer a mamografia. Nenhum outro exame substitui a mamografia, mas ele complementa a mamografia. Então, a gente parte sempre, inicialmente, do primeiro exame, que é a mamografia. Se a mamografia não foi suficiente para identificar aquela alteração, né, por exemplo, eu vejo às vezes algum nódulo, a mamografia, que eu não sei dizer se é um cisto, porque o cisto é benigno, ou se é um nódulo sólido, né, que pode ser um câncer de mama. Então, eu posso complementar a minha mamografia com ultrassom, mas nem sempre é necessário realizar o ultrassom das mamas, né? E principalmente aquelas mulheres mais jovens, que têm a mama mais densa, né? Ou seja, que tem bastante glândula na mama, que pode obscurecer alguma alteração, essas também vão se beneficiar do uso do ultrassom, mas nem sempre o ultrassom vai fazer parte, né? E também temos a ressonância das mamas, que é o que a gente orienta aquelas pacientes de alto risco, né? Então, mulheres que têm caso, né, de parente de primeiro grau, até mesmo de segundo grau, que teve câncer de mama muito jovem, que a gente chama de mulher risco, essas sim, né, deverão fazer a mamografia mais a ressonância magnética a partir dos 30 anos. Então, o ideal é sempre consultar o médico para ele decidir, né, te orientar qual será o melhor exame, se é só a mamografia, se é a mamografia com ultrassom, né? Doutora Keila, uma pergunta que chegou para a gente, mais cedo aqui pelas redes sociais, foi o seguinte: na minha mastologia, na mamografia, apareceu uma alteração.
Porém, depois, a pessoa parece que ela foi fazer a ultrassonografia e não apareceu nada. Qual que é a relação disso? Em quem confiar, em qual exame confiar e qual procedimento essa paciente que fez essa pergunta, ela deve ter? Ah, sim. Essa é uma decisão, o que a gente fala sobre tripé diagnóstico, né? O mastologista, ele está preparado para tomar essa decisão. Então, a gente tem que avaliar todas as alterações, né? Não só a mamografia, mas a gente tem que avaliar a ultrassom e também o exame clínico das mamas, né? Então, existem algumas alterações na mamografia, como, por exemplo, microcalcificações agrupadas, que podem ser um câncer de mama inicial, ela não vai apresentar alteração no ultrassom, né? Então, se eu tenho microcalcificações agrupadas, suspeitas na mama, eu já vou partir para uma biópsia, né, ou até mesmo um procedimento cirúrgico. Então, o ultrassom não vai vir alteração, né? Em alguns casos, eu posso ver, talvez, alguma simetria focal, alguma área densa, né, na mamografia, e que eu peço ultrassom para me ajudar, né? Nem sempre uma simetria focal, a área densa, ela pode ser um câncer de mama. Muitas vezes pode ser um tecido glandular normal, né? Então, o ultrassom vai vir normal. Em outros casos, em que a mamografia é extremamente suspeita, né, o mastologista suspeitando de um câncer de mama, solicitou o ultrassom não conseguiu ver, o mastologista pode ainda, né, usar um outro recurso que é a ressonância magnética. Então, o mastologista vai decidir se o resultado do ultrassom é suficiente, se ele corroborou, né, com o achado da mamografia, ou se é necessário pedir um outro exame. O que eu falo muito com meus pacientes, o ultrassom ele não desmente a mamografia. Né? Então, assim, se eu tenho uma mamografia alterada, eu fiz o ultrassom, ele está alterado, então o mastologista vai decidir se ele para por aí ou se ele pede um novo ultrassom, se ele continua avaliando, né? Isso tudo vai depender desse que a gente chama de tripé diagnóstico. Doutora Keila, eu queria agradecer a sua presença. A sua fala foi muito válida aqui, tudo que a gente conversou. Obrigada. Bem-vinda aí ao Mário Pena Conecta. Espero que em breve você retorne com mais informações aí para o nosso público, que a gente está aqui para esclarecer. Foi muito válido. E eu passo para as suas considerações finais. Eu que gostaria de agradecer, né, pela participação, por ter a possibilidade de esclarecer, né, algumas dúvidas. E eu quero orientar as pacientes, assim como a doutora Kerstin já falou antes, né, o principal para a gente é o diagnóstico precoce. Sim. Eu quero, né, não tenha medo de descobrir o câncer de mama. Eu tenho várias pacientes que falam, eu tenho medo de fazer o exame, tenho medo de me tocar, de descobrir a doença. A gente sabe que quando a doença é descoberta no início, ou seja, antes de apresentar qualquer alteração palpável, a chance de cura pode chegar em torno de 95%. Né? É muita coisa, né? Exatamente. Em muitos casos, quando a gente descobre a doença no início, a gente não precisa nem de fazer quimioterapia, o tratamento é muito mais leve, né? Então, só a gente ficar atento ao diagnóstico precoce, porque salva vidas mesmo. Muito obrigada, viu, doutora Keila, mais uma vez. Continue aí com a gente, eu vou falar agora com a doutora Ana Luísa. Doutora Ana Luísa, antes de começar, eu só queria dar mais alguns recadinhos. Vocês que estão aí nos assistindo, podem participar, compartilhe essa live com seus amigos, com todos os seus contatos, e depois também, se você chegou agora ou perdeu, essa live ela vai ficar disponível para você visualizar depois e poder compartilhar, comentar, deixe seus comentários todos aqui embaixo, que qualquer coisa que você quiser saber, nós vamos te responder, tá? E só lembrando uma coisa, que a gente não falou nessa live, nós falamos na outra live que eu fiz primeiramente com a doutora Kerstin. Nós temos um grupo aqui de pacientes com câncer de mama das mulheres que se chama Entrelaçadas. É um grupo de apoio das mulheres, muito legal. Elas, antes da pandemia, elas tinham um encontro mensal que elas faziam, trocavam experiências, faziam programas de voluntariado. Então, era mesmo as entrelaçadas. Participavam de eventos. No Outubro Rosa do ano passado, elas participaram de um desfile que foi maravilhoso. Esse ano, infelizmente, elas puderam fazer apenas um ensaio fotográfico, mas que não perdeu por nada, porque teve um glamour, e elas se dedicaram tanto, se doaram tanto, foi a coisa mais linda. Mas, de toda forma, vamos rever um pouco o que elas já fizeram aí? Dá uma olhada.
de espírito. Tudo que a gente pensa do negativo, começa a pensar positivo. Porque tem a doença? Tem, mas tem a cura. A cura é mais importante do que a doença. A cura mental sua, o seu querer viver um dia de cada vez. E tenha fé que tem cura. Só dando o último recadinho, antes de falar com a doutora Ana Luísa, lembrando das nossas doações. Os nossos pacientes precisam de você. Faça sua doação pelo nosso site mariopena.org.br ou pelo nosso telefone, que é o 0800 039 1441. O nosso paciente precisa da sua ajuda e você pode ajudar a salvar vidas. Agora sim, doutora Ana Luísa Freitas, bem-vinda a Mário Pena Conecta. E eu queria você falar assim, boa tarde. Vamos falar um pouquinho de você, doutora Ana Luísa. Boa tarde a todos. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Keila. Boa tarde. Eu também, como a doutora Keila, me formei na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Inclusive, eu e Keila fomos colegas de sala. E eu também optei por chegar na mastologia através da cirurgia geral, assim como a doutora Kerstin e a doutora Keila. Eu me formei na cirurgia geral pelo Hospital da Unimed de Belo Horizonte e, posteriormente, optei por seguir também para a cirurgia mamária, né, e me especializei em mastologia também no Instituto Mário Pena, e assim que a gente terminou, a gente foi convidada a participar dessa equipe maravilhosa que não tem palavras para descrever o tanto que a gente ama. É verdade. Instituto. Vocês são guerreiras, assim como as nossas pacientes, porque como são adoradas e faladas com tanto carinho por elas, por cada uma delas que a gente conversa, elas falam com muito carinho. Então, a gente sabe que elas estão em boas mãos. Vamos falar agora de um assunto que é bastante, ao mesmo tempo que é polêmico, ele é desconhecido para muitas pessoas, que é o câncer em homem. Isso existe? Como é que é? Então, o câncer de mama em homens, ele é real, ele é muito mais raro do que entre as mulheres, né? O câncer de mama, ele é mais comum entre as mulheres, mas o câncer de mama masculino corresponde a 1% de todos os casos de câncer de mama. Ou seja, ele existe, né? Existe. Geralmente, os homens acometidos com câncer de mama têm uma tendência maior a ter um fator genético, um fator hereditário na família, que torna aqueles homens com um risco maior para ter câncer de mama. Então, geralmente, o câncer de mama masculino, ele é considerado um fator de risco maior para aquela família ter alguma mutação genética relacionada ao câncer de mama hereditário. São famílias que têm indicação de serem mais investigadas nesse sentido. Então, mas é real, é muito raro, mas é com certeza real e tem que ser levado em consideração, né? O diagnóstico com o homem, ele é muito diferente do da mulher? Como que é? Então, o homem, geralmente a mama da mulher é uma mama, né? A mulher tem uma tendência a ter uma mama maior, mais desenvolvida do que a do homem, né? É claro que existem homens que vão ter a mama um pouquinho mais desenvolvida, tem uma variação entre os homens, mas de uma forma geral, os nódulos mamários, as alterações mamárias no homem vão ser mais facilmente percebidas no autoexame, no dia a dia, né? O homem, geralmente, ele não tem... No cotidiano dele, ele não tem muita dor mamária, ele não tem nódulos mamários. A mulher, com muito mais frequência, ela tem, durante o período menstrual, às vezes, uma engurgitação mamária ou uma nodulação mamária que é própria da glândula, que é benigna e que é normal, né? Então, o homem, como ele não tem esse costume, né, isso não é normal no cotidiano dele, geralmente, quando ele percebe, é uma coisa que muito rapidamente chama a atenção e leva ele a procurar atendimento médico, né?
É claro que muitas vezes não significa que é uma patologia mamária maligna. Né? Existem também doenças mamárias benignas no homem, né? Como a ginecomastia, Sim. existem outras alterações. Mas no caso de homens mais velhos, né? Geralmente depois dos 50, 60 anos, que por algum motivo apresentem alguma nodulação mamária mais endurecida, alguma alteração de pele, né? Alguma alteração mamária que não era pré-existente, né? Isso tem que ser realmente levado para o seu médico para uma avaliação mais criteriosa e ter certeza de que né, de que não se trata de nada de maior gravidade. E a outra coisa que é uma dúvida que chegou também para a gente, é um assunto pouco falado, que é o câncer de mama em transexuais. Eles, os transexuais, têm uma propensão maior a desenvolver o câncer de mama por fatores, às vezes, hormonais ou não? Isso tem algum tipo de ligação ou não? Então, quando a gente fala de transexual, a gente tem que dividir em dois gêneros diferentes. A gente Sim. tem o homem trans e a mulher trans, né? Sim. Então, muita gente, às vezes, não entende essa diferenciação. Então, para a gente explicar, até para o pessoal se orientar melhor, né? Porque isso é uma coisa que tem que ser importante, tem que ser falado. Então, o homem trans, ele nasceu com sexo feminino, mas ele tem a identidade, né, de gênero masculina. Então, nessa transição do feminino para o masculino, né, ele fez uso geralmente de hormônios, né, que vão modificar ali o corpo dele, e geralmente o uso da testosterona, né, isso tudo com um cuidado e um acompanhamento com endocrinologista bem criterioso, é muito importante isso, um acompanhamento médico é fundamental nessa hora. E durante esse processo de transição, por conta do uso desses hormônios, o risco para o câncer de mama, por ele ser, então, ter nascido do sexo feminino, ele tem o risco para câncer de mama como uma mulher heterossexual, né? Sim. Então, o risco dele é um risco feminino, e ele ainda faz o uso de um hormônio que pode estar aumentando ali o risco dele ao longo da vida de ter realmente o câncer de mama. Então, no caso dos homens trans, que ainda têm a mama preservada, né, eles têm que fazer um acompanhamento criterioso com o rastreamento, né, com a mamografia, e às vezes um ultrassom complementar anual, vai ser fundamental. Só que a gente tem a questão também que muitos homens trans optam pela remoção, pela cirurgia, né? A remoção das mamas cirurgicamente. E nesse momento, o risco deles, que era bem maior, reduz consideravelmente. E aí, o rastreamento com a mamografia, ele vai deixar de ser necessário. Né? Vai ser importante o exame físico, o autoexame, mas o rastreamento com a mamografia já não vai ser necessário. Eu não sei, posso falar de uma vez sobre as mulheres trans também? Por favor. Porque, né, na hora que a gente fala de homem trans, a gente vai falar mais porque né, é o paciente do sexo feminino. Sim, mas é importante a gente falar dos dois, né? Exatamente. Então, na verdade, falando da mulher trans, para quem não entende o que é a mulher trans, a mulher, ela nasceu no sexo masculino, mas ela tem uma identidade de gênero feminina. E nesse momento de transição, ela vai fazer uso de hormônios, no caso, geralmente, do estrógeno, um hormônio feminino, para poder permitir essa feminilização do corpo, né, de todos os caracteres femininos da mulher. Nesse processo, a mama, então, do homem, ele tende né, todo homem nasce com uma glândula mamária como se fosse menos desenvolvida do que a da mulher, mas que com o estímulo hormonal, essa glândula se desenvolve. Então, a glândula, né, nesse processo de transição, ela vai desenvolver, né, e o desenvolvimento dessa glândula vai tornar necessário um acompanhamento, assim como a mulher heterossexual. Então, a mulher trans também tem indicação de um acompanhamento mamográfico se ela fizer uso de hormônios,
né? Mas nunca o risco dela vai ser o mesmo da mulher heterossexual. E ela não tem necessidade de fazer um acompanhamento tão rigoroso. Então, não existem protocolos muito bem definidos sobre isso, mas o que a gente define, o que tem-se mais ou menos definido, é que a partir de mais ou menos 5 anos de reposição hormonal desse uso da terapia endócrina nesses pacientes, nesse processo de feminilização, né? A partir de 5 anos, tem indicação de fazer uma mamografia pelo menos a cada 2 anos. Pode fazer ou a cada 2 anos. Né? Então, muito importante isso. Fundamental. Fundamental. Eu acho que esclarecedora para muitas pessoas aí que vêm nos perguntando constantemente, pedindo para abordar o assunto. É um assunto hoje que merece esclarecimento, porque muitas pessoas não falam, têm vergonha de perguntar, têm medo da rejeição, de como que vai ser aceito. Então, não precisam ter medo. A doutora Ana Luísa está aí falando para a gente. Para finalizar, doutora Ana Luísa, eu queria que você falasse um pouquinho, reforçasse a importância da prevenção e do diagnóstico precoce para quem está nos ouvindo aí, está nos vendo, chegou agora, às vezes eu pegou um pouquinho da fala da doutora Kerstin, vamos dar uma reforçada nisso, que é sempre muito importante. A prevenção é fundamental, né? Para todo tipo de doença, ela é fundamental. E no câncer de mama não vai ser diferente. Então, a prevenção é o cuidado da gente com nós mesmos, com o nosso corpo, com a nossa mente. E então, o medo geralmente impede as pessoas de cuidarem de si mesmas, né? O medo daquilo que ela desconhece, daquilo que ela pode chegar a descobrir. Então, não tenham medo, né? Cuidem do próprio corpo, orientem os seus familiares também a cuidar de si mesmo, né? Ensinem seus filhos a cuidarem de si mesmo, porque esse cuidado, a prevenção, ela é uma cultura, né? Ela é totalmente cultural, então é uma coisa que a gente aprende e a gente passa para quem está do nosso lado. O diagnóstico precoce, ele é a chave para o tratamento e para a cura do câncer de mama, então, sem a prevenção, a gente não vive. Então, cuidem e previnem. Então, lembrando, pessoal, Outubro Rosa é apenas o mês de conscientização que é reforçado, mas o cuidado é diário, independente do dia e do mês do ano. Então, vamos cuidar sem medo. Tem dúvida, procura um médico, procura ajuda. Isso não é vergonha, pelo contrário. Essa conscientização ela pode ajudar a salvar milhares de vidas aí. Então, eu queria agradecer a doutora Ana Luísa, a doutora Keila, muito obrigada pela participação aqui no Mário Pena Conecta e por nos acompanhar aí durante todo esse mês de outubro, com informações presentes em nossas redes sociais, passando, tirando dúvidas. Só mais uma vez, gente, lembrando, ajude os nossos pacientes. A sua contribuição é muito importante. Faça a sua doação independente do valor pelo nosso site mariopena.org.br ou pelo telefone 0800 039 1441. Se você perdeu a conversa aqui, o nosso bate-papo, quer rever ou chegou no meio, é só conferir que vai continuar nas nossas redes sociais, ok? Muito obrigada e até a próxima edição do Mário Pena Conecta. Tchau, doutora Ana Luísa, e tchau, doutora Keila. Obrigada aí pela participação. Tchau, boa noite. Tchau.